Boa tarde, mulheres cristãs em ação, pastora Clarice. E chegou o grande dia, o dia de Pentecostes. Pentecostes é a descida do Espírito Santo aos discípulos, aos principais discípulos de Jesus. Cerca de 120 discípulos estavam naquele dia reunidos em Jerusalém, numa casa, assim como Jesus havia dito que eles eram para fazer. Não ir embora de Jerusalém, ficar naquela casa, porque do alto receberiam poder. E o texto de Atos 2 conta exatamente como aconteceu. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. E assim continua este texto até o versículo 13, contando como que os discípulos foram enchidos, eles se encheram, o Espírito Santo encheu-os com o seu poder, com a sua graça. A partir daquele dia, eles se transformaram em homens diferentes, em homens e mulheres diferentes, capazes de contar do amor de Deus sem medo, de espalhar a notícia por todas as cidades. Inclusive, as pessoas que estavam de fora da casa também ouviram o barulho do vento e se assustaram e ficaram admirados. Que povos eram esses que estavam lá em Jerusalém? Em Jerusalém, naquele momento, estava acontecendo a festa de Pentecostes, a festa das primícias, a festa da colheita. Todo ano tinha essa festa em Jerusalém. E como tinha muita gente de vários lugares, justo naquele dia, o Espírito Santo desceu sobre mais ou menos 120 discípulos e cada um começou a falar numa língua diferente. Quais foram os povos que estavam lá? Quais foram as línguas que os discípulos começaram a falar? Mais ou menos 16 línguas. Pártia, Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, outros são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como que todos nós estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos ficaram muito admirados, mas teve aqueles que não acreditaram e que começaram a zombar dos discípulos, dizendo: esse pessoal aí tá bêbado. Então vejam como o poder do Espírito Santo naquele dia foi derramado não só para os 120 discípulos, mas para toda a humanidade até nos dias de hoje. O Espírito Santo não estava presente enquanto Jesus estava caminhando com os discípulos? Estava presente. O Espírito estava junto com Jesus e os discípulos. Mas a partir daquele dia, o Espírito não estava somente junto, mas estava dentro dos discípulos, dentro do seu coração, da sua mente. A partir daquele dia, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E assim, todas as vezes que nós aceitamos a Jesus Cristo na nossa vida e nós damos liberdade para o Espírito Santo, ele nos enche, como naquele dia. Ele será derramado no nosso coração, como naquele dia, neste instante. Não é somente pelo batismo que nós recebemos o Espírito Santo,
Nós, luteranos, católicos, as igrejas tradicionais, batizamos os nossos filhos quando são pequeninos, mas não quer dizer que eles serão cheios do Espírito Santo naquele dia. Eu não acredito nisso. Conforme esse texto, o próprio Jesus fala que primeiro João batizou com água e agora o próprio Deus batizou-os com o Espírito Santo. A partir do momento que se tem, eu sou batizada quando bebê, meus pais ensinam para mim sobre o Evangelho, eu vou à igreja, vou crescendo, vou aprendendo da palavra de Deus e um dia eu aceito esse Jesus como Salvador da minha vida e passo a ter uma nova forma de vida. O Espírito Santo passa a morar na minha vida quando eu aceito Jesus. E se eu não dou liberdade, mesmo que eu aceitei Jesus, mas eu não dou liberdade para o Espírito trabalhar na minha vida, eu provavelmente serei uma cristã medíocre. Uma cristã que não percebe a força, a ação do Espírito Santo na minha vida para abençoar outras pessoas que estão ao meu lado. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida, você pode receber o Espírito Santo na sua vida. Se você já tem Jesus, você pode pedir que o Espírito Santo te encha e você terá capacidades, o dom, aquele dom que Deus quer dar para você. Porque cada pessoa recebe um dom. Uns recebem o dom de pregar, outros de profetizar, outros de cura, outros de milagre, outros de sabedoria, de línguas estranhas. Também existe este dom. Este hoje não é o dom com o qual nem todos recebem este dom, né? Não se trata aqui do nosso texto. O nosso texto fala que os discípulos receberam dons para conseguir falar para aquele povo que não entendia a língua deles. Então, os discípulos receberam o dom do Espírito Santo para falar na língua daquele povo sobre a mensagem de Jesus. Esse foi um dom específico que naquele dia o Espírito Santo derramou sobre os discípulos para que eles pudessem contar para todas as pessoas do mundo inteiro sobre a mensagem de Jesus. E ali nasceu a igreja. E a partir disso começou a surgir, essas pessoas se reuniram em casas, em lugares, em todos os lugares para onde essas pessoas foram, depois voltaram para suas terras, né? Nasceu a igreja em diversos lugares simultaneamente, a propósito do Espírito Santo. O propósito de Deus foi cumprido naquele dia, no dia de Pentecostes. Ali nasce a igreja e ali muita gente fica sabendo da mensagem de Cristo, da cruz, da salvação, da redenção nossa para a eternidade. Então nós temos uma grande possibilidade de sermos diferentes das outras pessoas como cristãos. Eu não preciso ser igual uma pessoa pacata, que não tem ânimo, que não tem força para publicar o Evangelho, que não tem força para falar com os filhos, com os amigos, com os netos, com as pessoas que nós amamos a respeito de Jesus. Nós somos capacitados a semear no coração de muita gente a palavra de Deus. E toda palavra semeada não voltará vazia. Muitas vezes as pessoas perguntam: Clarice, meu filho ainda não conheceu Jesus. Continue pregando para ele. Meu neto ainda não conheceu Jesus. Continue pregando para ele. Continue pregando para sua melhor amiga, para o seu melhor amigo. Continue plantando a sementinha do Evangelho no coração das pessoas que você ama e até no coração de pessoas que você não conhece. E esta semente florescerá, crescerá e dará frutos. E um dia nos encontraremos na eternidade. O Espírito do Senhor
habita em nós, está em nós, de nós fluirão águas vivas. Nós teremos possibilidades mil nesse sentido, porque o Espírito Santo habita em nós. E ali, neste dia, quando começou a igreja, até hoje nós podemos perceber o poder do Espírito Santo entre nós. Então, se você deseja o Espírito Santo na sua vida, ore a Deus pedindo e Ele te dará com todo prazer para que você já tem o Espírito Santo, mas para que você possa realizar a obra, para que você possa ter coragem de realizar a obra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, o seu domingo e comemore o Espírito Santo na graça e no poder de Deus.